Eu quero convidar a igreja a ficarmos de pé, por gentileza. Eu quero convidar o pastor Emílio para nesse momento orar por nós, apresentando o pastor Henrique, que vai transmitir a palavra do Senhor, mas o culto está apenas começando, irmão. Amém? Aleluia. Glorioso Deus, meu Pai que está no céu, Senhor meu, Deus meu e Rei meu, eu te apresento neste momento o teu Filho, ó Deus, que vai ministrar a tua palavra. Ó Deus, usa em tua mão poderosa, grande Deus, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor. É com muita satisfação, com muita alegria que tomamos posse deste microfone neste momento. Queremos cumprimentar as autoridades aqui presentes e os convidados, na pessoa da excelentíssima senhora prefeita Leila Brandão. Cumprimentar o grupo colegiado de obreiros desta igreja, na pessoa do pastor Emílio, e respectivamente as suas famílias. Queremos cumprimentar o grupo de percussão Renovação, juntamente também com o grupo de intercessão, na pessoa da esposa da irmã Maria, esposa do pastor Samuel, e assim também cumprimentar a todos os irmãos e as pessoas não evangélicas ainda, que nesta noite abrilhantam esta festividade tão bela. Estamos vindo aqui, digamos assim, pagar uma dívida, com o pastor Samuel, com esse grupo de percussão, já que no aniversário do grupo de percussão lá da nossa igreja, as irmãs estiveram ali, e o pastor Samuel, inclusive, esteve ali pregando a palavra de Deus. Queridos, a oportunidade é riquíssima, a oportunidade é única de pregarmos a palavra do Senhor. Então, aproveitando o ensejo, abra sua Bíblia no capítulo 10 de 1 Samuel, o versículo é o de número 26. Também Saul se foi para sua casa, a Gibeá, e foi com ele uma tropa de homens, cujo coração Deus tocara. Repetindo, também Saul foi para sua casa, a Gibeá, e foi com ele uma tropa de homens, cujo coração Deus tocara. A parte final desse versículo, cujo coração Deus tocara. Nós queremos meditar convosco nesta noite. Quero pedir vossa atenção, que você me preste seus ouvidos aí por alguns minutos, para que falemos a palavra do Senhor, para que apregoemos as verdades de Deus, que verbalizemos os oráculos do Senhor nesta noite, e para isso nós precisamos de toda a vossa atenção. Nós queremos ministrar sobre um tema, quando Deus toca o coração. Ora, essa passagem que nós lemos, ela vai nos dar conta de quando o primeiro rei de Israel foi coroado, o rei Saul, na recém-instituída monarquia de Israel. A Bíblia diz que o profeta Samuel, ele então, depois de todo aquele protocolo, de todo aquele ritual, de colocar a nova lei da monarquia, do reinado de Israel em um livro, de ter derramado o azeite sobre a cabeça do rei Saul, aí a Bíblia diz que as pessoas foram para suas casas, e que Saul também retornou para a sua residência, e que com ele foram algumas pessoas do exército de Israel, cujo coração o Senhor tocara naquela oportunidade. Nós queremos enfatizar essa expressão, cujos corações Deus tocara, ou cujo coração Deus tocara. A Bíblia, ela está dizendo em letras garrafais, que naquela oportunidade, o Deus de Israel, o Deus Todo-Poderoso, o Jeová El Shaddai, aquele que construiu, formou o universo e que sustenta pela palavra do seu poder,
aquele que fez as estrelas e chama cada uma pelos seus nomes, aquele que nos constituiu povo seu e ovelhas do seu pastoreio. A Bíblia está dizendo que naquele dia o Deus de Israel desceu no arraial e tocou o coração de alguns homens. A Bíblia está dizendo que naquele dia, aqueles homens, eles não foram tocados pelas palavras amáveis das suas esposas. Ah, se tem coisa boa neste mundo, é quando nossas esposas tocam o nosso coração com suas palavras amáveis. Mas a Bíblia está dizendo que não foram as esposas daqueles homens que tocaram-lhe os corações naquele dia. A Bíblia está dizendo que não foi o profeta Samuel, a maior autoridade espiritual daqueles dias. Ora, Samuel ele era profeta, Samuel ele era sacerdote, Samuel era juiz também em Israel. Mas a Bíblia está dizendo que não foi o profeta Samuel que tocou no coração daqueles homens. A Bíblia não está dizendo que foram os melhores amigos daqueles soldados que chegaram e tocaram seus corações, talvez com uma palavra de incentivo, uma palavra amiga. Coisa boa é quando nós estamos cabisbaixos, coisa boa é quando nós estamos para baixo, com a autoestima lá embaixo, e que chega um amigo e diz assim: nós vamos vencer junto, levanta, a peleja está travada, mas a vitória é nossa no nome de Jesus. É coisa boa. Mas não foram os amigos que tocaram o coração daqueles homens naquela oportunidade. A Bíblia está dizendo que o Deus Todo-Poderoso, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus dessa igreja, naquele dia, ele tocou o coração daqueles homens. Bendito seja o nome dele para todos sempre. É a nossa oração hoje também, que Deus venha tocar o nosso coração. Oh, louvado seja Deus para todos sempre. Que o mesmo Deus de Israel, que é o Deus desta igreja, é o Deus do meu louvor e do teu louvor, o Deus da minha adoração e da tua adoração, que é o Deus da minha família e da tua família, que é o Deus da minha salvação e da tua salvação. Que esse Deus, que embora invisível, mas é real, e Ele está aqui nessa noite, e que Ele venha tocar o meu e o teu coração. Eu creio. Se você crê também, eu te convido a levantar a sua mão e dar um glória para Ele. Bendito seja o Senhor para todos sempre. Cujos corações Deus tocara. A Bíblia, quando fala do coração do homem, não fala meramente do órgão do corpo humano que bombeia sangue para todo o corpo. Algumas vezes ele fala do coração como órgão, mas na maioria das vezes, a Bíblia, quando fala do coração humano, está falando da centralidade do homem, está falando dos sentimentos, está falando da alma, está falando do espírito. O próprio Senhor Jesus disse que a nossa boca só fala daquilo que o nosso coração está cheio. E se o nosso coração está cheio de louvor e adoração nesta noite, é isso que nós vamos fazer para a glória, honra e louvor daquele que vive eternamente. O Senhor diz que nós devemos guardar primeiro, nós devemos guardar o nosso coração, porque é de lá que procedem as saídas da vida. Aleluia. O coração, a centralidade, a totalidade do ser humano, o nosso ser. Aleluia. E a Bíblia está dizendo que naquele dia, querido, Deus tocou no coração de alguns homens. Oh, bendito seja Deus. Que o Deus Todo-Poderoso toque no nosso coração, neste culto, que é um culto de louvor e de adoração e de gratidão a Deus, pelas vitórias concedidas nesses 3 anos. E eu sei, oh, bendito seja o Senhor, aleluia, que como canal da palavra de Deus nesta noite, o Senhor vai tocar nos nossos corações e fazer coisas grandes que só Ele sabe e pode fazer. Bendito seja o nome do Deus Todo-Poderoso. Escute, receba isso como uma profecia de Deus nessa noite para a sua vida.
coisas grandes e inefáveis, indescritíveis o Senhor vai fazer, porque Ele é o Deus que quer fazer, Ele é o Deus que fala, e Ele fala com o seu povo nessa noite. Quantos estão compreendendo e podem dizer glória a Deus e aleluia? Aleluia! Quando Deus toca o coração do homem, querido, algumas coisas acontecem. Quando Deus verdadeiramente toca um coração, algumas coisas têm que acontecer. Primeiro eu quero dizer uma coisa, querido, que só Deus sonda a mente e o coração do homem. Um dia esse mesmo profeta Samuel, ele foi até a casa de Jessé o belemita. Ele recebeu uma palavra do Senhor dizendo para ele: olha, te desloca até Belém de Efrata, vai à casa de Jessé, porque de lá eu escolhi um rei para reinar sobre o meu povo. Eu escolhi um homem segundo o meu coração. Te desloca até lá, vai lá. A Bíblia diz, querido, que o profeta Samuel, do alto da sua autoridade espiritual e do alto da sua experiência e sabedoria, chegando à casa de Jessé, mas como homem que era, não deixou de cometer um lapso espiritual, porque quando lá chegou, diz a Bíblia, que Eliabe, o primogênito de Jessé, se apresentou para ele e ele disse assim: olha Samuel dizendo, certamente está diante de mim um ungido do Senhor. Aí lá do alto vem o Senhor, brada no coração dele e disse: ei Samuel, alto lá, para aí. Por que, Senhor? Eu quero que tu não olhe para a estatura desse homem, nem para a sua aparência. Por que, Senhor? Porque o homem olha só o que está por fora. O homem olha só o invólucro. O homem olha só o envelope. O homem olha só a embalagem. Mas eu, Samuel, eu sou diferente. E quando o homem olha para fora, eu olho para dentro. E quando o homem olha só por fora, olha só para o envelope, eu olho para a mensagem. E quando o homem olha só para a embalagem, eu olho para o conteúdo. Ou seja, Samuel, o homem vê só o que está diante dos olhos, mas eu, Senhor, eu olho para o coração. Bendito seja Deus. Os olhos do Senhor são como chama de fogo, e nessa noite não há coração aqui que possa se livrar do olhar do Senhor. Não importa como você chegou aqui, não importa como você chegou aqui, mas o olhar do Senhor prescruta, esquadrinha o teu coração agora, e você não vai sair daqui da forma que entrou. Bendito seja o nome do Deus Todo-Poderoso, louvado seja Deus. Aleluia. Aleluia. A propósito, quando a Bíblia diz que Deus sonda a mente e o coração do homem, oh, louvado seja Deus, a Bíblia está usando uma linguagem de garimpeiro, que sonda a terra, que vai lá nas mais profundezas da terra, sondando, para de lá tirar a pedra preciosa. E é assim que o Senhor vai fazer conosco nessa noite. Ele sonda o nosso coração, o mais profundo, o mais escondido da nossa alma e do nosso coração, onde homem nenhum pode chegar. O olhar do Senhor chega, mas Ele vai trazer hoje para a superfície a pedra preciosa que está dentro desse teu coração, em forma de louvor e adoração, para o que estará sentado no trono. Bendito seja Deus. Quando Deus toca o coração, Ele toca o coração porque só Ele nos conhece. Aleluia. Bendito seja Deus. Dias depois, irmãos, de Deus mandar Samuel ungir a Davi como rei de Israel. Porque, queridos, enquanto os outros estavam na peleja, guerreando, Davi estava lá no campo com as ovelhas. Estava lá no campo com as ovelhas, mas lá eu acredito que ele estava dedilhando a sua harpa e compondo canções para o Senhor. Ele estava com o coração ligado com o Deus Todo-Poderoso, antenado 24 horas com o Deus Todo-Poderoso, online, plugado com o Senhor. Bendito seja Deus, cuidando das ovelhas,
mas fazendo louvores para o Deus Todo-Poderoso, fazendo canções ao Deus Altíssimo. O Senhor olhou de lá para o coração dele e disse: esse menino é bom, eu vou chamar ele para a minha obra, eu vou chamar ele para reinar sobre o meu povo, porque o coração dele está ligado com o meu. Quantos estão entendendo e podem glorificar o nome de Deus nessa noite? Aleluia! Dias depois, só para a gente correr um pouco, o tempo é exíguo. Dias depois, guerra entre filisteus e o povo de Israel. Davi vai levar um lanche para os seus irmãos que estavam lá na batalha, inclusive Eliabe, o bonitão, que Samuel se enganou com ele. Quando ele chegou lá, sabe o que foi que Eliabe chegou quando disse para Davi, quando ele se apresentou para lutar com o gigante Golias? Está lá na Bíblia, irmão, é só olhar. Ele chegou e disse: menino, o que tu veio aqui fazer para olhar essa peleja? Tu veio aqui só para olhar a peleja. Eu bem conheço a maldade e a presunção do teu coração. Eliabe dizendo: Davi, eu conheço a maldade e a presunção do teu coração. Mas ele não conhecia o coração de Davi. Ele não conhecia o coração de Davi. Lé do engano do seu Eliabe. Aleluia. Da mesma forma que homem nenhum consegue sondar e conhecer o teu coração. Oh, bendito seja Deus. Mas o Deus de Davi, o Deus de Samuel, Ele está aqui nessa noite e sabe como foi que esse coraçãozinho chegou até aqui nessa noite. Aleluia. Aleluia. Ele sabe como foi que você chegou até aqui, como foram os passos que você deu para chegar até aqui. Talvez veio como um campeão de Jeová, bem com Deus, mas talvez veio se arrastando, mas você veio para o lugar certo, é o lugar de sarar coração, é aqui. Louvado seja Deus. Agora o Senhor quer o teu louvor e quer a tua adoração nessa noite. O Senhor quer uma palavra que só você sabe dizer para Ele, para que Ele venha arrancar de dentro de você aquilo que não serve, mas que venha também extrair o bom, para louvor e glória do nome daquele que vive para todos sempre. Aleluia! Esse foi o primeiro ponto. Só Deus conhece o nosso coração. Só Deus sabe o que passa conosco. Coisas que só nós dizemos para o Senhor no canto do nosso quarto, na nossa oração no final da noite. Porque talvez se a gente disser no meio do povo, nós vamos escandalizar alguém. Mas lá no calado da noite, a gente derrama o coração na presença de Deus. E já disse o pensador: é melhor um coração sem palavras do que palavras sem um coração. É muito melhor um coração sem palavras. Aleluia. Talvez você não tenha palavras para dizer, mas você tem uma lágrima para derramar para Deus nessa noite. Então fique à vontade na presença dEle, porque Ele estará aqui para te ouvir nessa noite, ouvir o teu coração. Aleluia. Aleluia. Mas Deus, quando toca o coração, Ele limpa o coração, queridos. Aleluia, Ele limpa o coração. Deus, quando toca um coração, Ele limpa esse coração. Louvado seja Deus. Eu disse que a nossa oração é que Deus toque corações nesta noite, da mesma forma que Ele tocou naquele dia, daqueles homens que acompanharam Saul. O nosso desejo, a nossa oração, é que Ele toque corações. Bendito seja o nome dEle para todos sempre. Aleluia! Capítulo 8 de Mateus. A Bíblia diz, queridos, que um homem, ele deu o passo mais ousado da sua vida. A Bíblia diz que Jesus estava num monte, e quando ele desceu de lá, com a multidão, veio um homem leproso, e adorou ao Senhor, e se lançou aos seus pés, e disse: Senhor, se tu quiseres, tu podes me limpar. Aleluia. Se tu quiseres, tu podes me limpar. Eu quero que você redobre a atenção, que você preste bastante atenção nisso aqui. Queridos, a lepra nos dias bíblicos, nos dias de Jesus, era uma doença que quando alguém era encontrado, diagnosticado com essa doença, era sinônimo de ser alijado de todo e qualquer processo. Estava destruído. Ele era defenestrado e era lançado no leprosário, e de lá ele só podia sair para receber a comida que as pessoas deixavam à beira do caminho.
tinha que se vestir com uma roupa que parecia mais uma espécie de saco, com campainhas ao redor do seu corpo. Quando ele vinha ao longe, ele mesmo tinha que gritar: imundo, imundo. Nem era preciso, porque as pessoas já sabiam quando aparecia um. A Bíblia não dá maiores detalhes sobre esse homem no capítulo 8 de Mateus. Mas o que a Bíblia diz é que ele foi ao encontro de Jesus. A Bíblia nos diz assim, querido, de uma forma que nos faz emocionar. Imagina a multidão vindo de lá para cá com Jesus na frente e aquele homem indo na direção da multidão. Imagina a multidão parando e Jesus andando na direção daquele homem. A multidão parando e Jesus andando na direção dele. A Bíblia diz que ele parou. Oh, louvado seja Deus. Viva isso comigo, queridos. E se ajoelhou prostrado aos pés do Senhor e disse: Mestre, se tu quiseres, tu podes me limpar. Essa palavra podes é do mesmo radical grego de lá de 1:8 de Atos, que diz: recebereis poder. A palavra em grego é dunamis, que pode ser traduzido para nosso português como dinamite. Eu entendo que aquele homem estava dizendo para Jesus assim: Senhor, eu sei que tu sabes que eu tenho um mal no meu corpo, aleluia, mas que tu podes explodir isso de dentro de mim. Tu pode arrancar esse mal de dentro de mim, Senhor. Eu sei que tu podes. Se tu quiseres, tu podes me limpar. Louvado seja Deus. Eu sinto a graça de Deus aqui neste lugar, querido. Eu sinto a presença do Senhor. Aleluia! A Bíblia diz que Jesus disse: eu quero. Mas o mais bonito nisso tudo aqui, querido, é que a Bíblia diz que Jesus, estendendo a mão, tocou naquele homem. Aleluia, tocou naquele homem. Jesus não precisava tocá-lo. Jesus não precisava tocá-lo. Porque Jesus, para curar a enfermidade, ele não precisa tocar em ninguém com a sua própria mão. É só com a palavra que sai da sua boca que ele cura. Louvado seja Deus. O homem um dia disse assim para ele: olha, Senhor, meu servo está enfermo lá em casa. Jesus disse: eu vou lá dar saúde para ele. Ele disse: não precisa tu ir, Senhor. Manda só uma palavra que meu servo sarará. Louvado seja Deus. Ele cura só com a palavra que sai da boca dele, só com a palavra de ordem. Ele não precisava tocar naquele homem, mas a Bíblia diz que ele estendeu a mão e tocou naquele homem. Louvado seja Deus. Jesus não estava tocando só no corpo daquele homem, ele estava tocando na alma, no coração, estava limpando toda a mazela da vida daquele homem, estava limpando a vida dele, o coração dele. Louvado seja Deus. Quando Jesus toca, ele limpa. Quando Jesus toca no coração, ele limpa. Bendito seja Deus. Louvado seja o Senhor. Olhe para cá, e Jesus disse assim: agora, tu vai até o sacerdote e te mostra para ele. Leva o sacrifício que a lei de Moisés manda levar. Te mostra para o sacerdote. Para quê, irmão? Porque quando era diagnosticado alguém com mal de Hansen ou lepra, o sacerdote dava um papel para aquele homem dizendo que ele só poderia voltar a ser examinado para ele ver se ele estava limpo ou não. E então daria um novo papel para ele. Eu imagino aquele homem chegando lá diante de Anás ou de Caifás e dizendo assim: sacerdote, o senhor se lembra de mim? Não consigo lembrar de você. Viva isso comigo, viva isso comigo. Entre lá no templo de Jerusalém, aquele homem. Ele disse: mas o senhor lembra desse papel que o senhor me deu? Essa assinatura aqui é de quem? Realmente é minha. Diagnosticava que tu estavas leproso. Pois é, seu sacerdote, eu quero que o senhor me examine de novo agora. Aleluia. Tira as vestes, tira a túnica. E o homem tirou a túnica. Olhando, a cabeça está limpo, os braços limpo, os lombos limpo, as pernas limpo, os pés limpo. Mas como foi isso? Aleluia. Como foi isso? Como foi isso? Ainda não tem tratamento de graça pelo SUS. Ainda não descobriram a cura. Como foi isso?
Eu imagino aquele homem dizendo: é porque eu encontrei com um homem chamado Jesus de Nazaré. Ele me tocou e me limpou, e eu estou aqui. Agora eu quero um outro papel dizendo que eu estou limpo. Bendito seja Deus. Mas tinha uma outra coisa também, querido. É porque os rabinos pregavam que quando o Messias viesse, ele vinha com poder para limpar os leprosos. Quando aquele homem estava se mostrando ao sacerdote, ele estava dizendo: olha, aquele que foi profetizado em todo o Antigo Testamento, que viria como Salvador de Israel, o Redentor de Israel, ele já está no nosso meio. Louvado seja Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Como é que está esse coração? Será se está cheio de imundícia, está cheio de coisa ruim? Mas nessa noite o homem de Nazaré, ele está aqui para tocar e limpar. Talvez cheio de mágoa, talvez cheio de ressentimento, eu não sei. Talvez cheio de tristeza, mas o Senhor está aqui para tocar e limpar. Bendito seja o Senhor. Quantos podem glorificar e adorar o nome do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores? Aleluia! Só Deus conhece o coração. Mas quando Ele toca, Ele limpa. Ele toca, Ele limpa. E eu queria entender melhor esse cristianismo que a gente está vivendo nesses dias, queridos. Eu queria entender melhor.